Fala garotada, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. O vídeo de hoje é bem rápido. O tema quem me deu foi uma colega de trabalho, quero agradecer muito ela, né, pela dica, né? É muito interessante e hoje eu estudei um pouco, não, na verdade tem uns 3 dias que eu estou estudando, fazendo uns levantamentos sobre esse assunto e eu venho trazer para vocês o seguinte tema: o cristão pode ou não pode ser cremado? Ou seja, a gente não ser enterrado, a gente não ficar debaixo da terra, a gente pode usar outro método de cuidar do corpo sem ser, né, a sepultura? Então, esse é o tema de hoje. O que vocês acham? Então, o cristão pode ou não ser cremado? Esse é o nosso tema, tá? É uma pergunta muito interessante. E antes de responder ela, vamos entender primeiro o que é cremação, tá? O Wicker, ele traz aqui para nós uma direção do que é isso, tá bom? Cremação é uma técnica funerária que visa reduzir um corpo em cinzas através de queima do cadáver. O método comum no mundo ocidental é a cremação do cadáver em fornos de crematórios desenvolvido para este fim. Então, é o Wicker que dá esse conceito. Então, o que é cremação? É você pegar um cadáver, né? E ao invés de você enterrar na terra, você vem e queima esse cadáver até que consuma totalmente, né? O caixão, a pessoa e até mesmo as vestimentas, né? Então é uma forma digna de você estar dando um fim para o cadáver, né? Então muita gente quer saber se a igreja tem alguma coisa contra, né? Se a Bíblia tem alguma coisa contra isso, e a gente vai tentar responder isso, tá? Bom, vamos entender um pouquinho mais de como acontece a cremação. Como vocês estão vendo aí, a cremação nada mais é do que uma forma de você cuidar dos seus mortos, né? Então você vai ter o velório do mesmo jeito, você vai se reunir com seus amigos, né? Vai despedir daquela pessoa da mesma forma como é feito no cemitério. A diferença é que o caixão, ele é posto, né? Na verdade, ele normalmente desce, ele vai para uma sala, né, chamada sala fria, né? E ali vai ser preparado e tudo, e depois ele vai para o crematório, que é um forno gigantesco que atinge temperaturas altíssimas, né? Temperaturas de 1000 graus centígrados. E depois dessa temperatura, todo aquele conteúdo de caixão, o corpo, a roupa, vai ser queimado totalmente e depois de 2 a 4 horas vai sobrar apenas a cinza. Cada corpo é diferente, né? Tem uns corpos que são maiores, tem pessoas que são mais gordinhas, demora um pouquinho mais, né? Mas em média é de 2 a 4 horas. Na verdade eu achei que até é rápido, eu pensei que era mais tempo. Imagina, você queimar um corpo inteiro para virar uma cinza. Então, em média é de 2 a 4 horas. Até que é rápido, né? Minha cidade já tem, tá? Minha cidade eu fiz uns levantamentos aqui de preço, eu vou passar para vocês. Então, muitas cidades do Brasil têm, a gente vai falar desse método para vocês. Bom, qual que é a vantagem da cremação? Existem várias vantagens de você cremar o corpo. Bom, a primeira dela é a economia, né? Sem taxa de manutenção. Ou seja, quando você crema uma pessoa, você leva ela e queima até virar cinzas, o custo disso é muito mais barato do que um enterro. Só para vocês terem uma noção aí. Quando meu pai faleceu, ele pediu para mim preparar, né? E a única coisa que ele me pediu é que eu fizesse um túmulo bacana para ele, tá? E eu fiz, tá? Eu gastei mais ou menos uns 6 mil no túmulo dele, tá? E depois eu tenho que pagar para dar manutenção. O terreno lá do cemitério é nosso, mas hoje não existe terreno, né, que você compra. Hoje o terreno é alugado, né? Aqui na minha cidade tem 2 cemitérios. No cemitério maior, onde está recebendo mais corpos, o aluguel chega a ser 5 mil por ano, né? Então o que as pessoas fazem? Aluga durante 1 ano só e depois tira o corpo, né? E a cremação, ela fica mais em conta, né? Eu fiz um orçamento, né, de quanto fica a cremação, né, sem dar manutenção, não é nada, quanto que dá, quanto que custa esse processo. E aí eles me informaram que é o custo médio envolvendo tudo, velório, né, o local lá para receber seus parentes, né, toda uma estrutura para receber, até mesmo um café e tudo, custa em média R$6.000, tá? Tudo.
Só que hoje em dia tem alguns acordos, algumas parcerias que estão sendo feitas e estão reduzindo esse valor para famílias de baixa renda, né? E eles me informaram que tem alguns orçamentos que pode chegar a 3 mil, né, 2 mil, então fica mais barato, tá? Então cremar o corpo é bem mais barato. E outra grande vantagem é que você não vai dar manutenção. Já no cemitério você tem que dar uma manutenção, né? Você tem que pagar uma pessoa para molhar um jardim, né? No caso meu lá, encerar. Então a gente tem essa manutenção, esse custo, esse ônus aí, tá bom? Então uma vantagem sim é o valor, que é bem mais barato. Segunda vantagem, não agride o solo e o meio ambiente. Então todo mundo sabe, né, que os cemitérios em geral, eles tendem a agredir o solo e o meio ambiente. Muita gente vai chegar para mim e falar assustado, você é louco? É matéria orgânica, vai cair no solo e vai decompor e vai ser adubo. Não é sempre bem assim, né? Existem diversos tipos de pessoas que morrem. Algumas, por exemplo, são contaminadas com vários agentes de toxicidade. Então, por exemplo, quem come algum agente tóxico deve ser enterrado separadamente, né? Vou dar um exemplo para você. Quem foi contaminado com mercúrio, né? Então contamina a terra, né? Então esse mercúrio é um metal pesado, ele nunca vai acabar, ele vai estar ali, né? A matéria, né? Como diz o Lavoisier, né? A matéria nunca é destruída nem construída, ela é transformada, não é assim que fala? Então existem sim situações em que o corpo humano ele pode ser tóxico para a terra, tá? Sem falar no esqueleto, né? Que é o próprio esqueleto da pessoa, ele não se deteriora, ele fica anos e anos enterrado e fica ali naquele local. Esse corpo humano, ele puxa muitas bactérias, algumas dessas bactérias são perigosas para os seres humanos, tá? Então nem sempre enterrar é a melhor circunstância, porque pode sim contaminar o solo, né? Então já fizeram várias pesquisas perto de proximidade do cemitério, e com plantas e tal, e viram sim que algumas árvores, né, tinham alguns contaminantes. Então, e como o Brasil não tem cuidado com as coisas, é bem possível que uma pessoa que tenha contaminado com agente tóxico seja enterrada no mesmo lugar de uma pessoa comum, tá? Então com a cremação você diminui muito o risco dessas contaminações de solo e do meio ambiente, né? Ok? Sem falar que você não vai gastar espaço, né? E outra vantagem que nós temos na cremação, você tem maior praticidade de luto e variadas formas de você celebrar aquela vida ali, né? Então isso é muito interessante, porque, por exemplo, tem pessoas que estão sofrendo muito com a perda do ente querido, né? E elas não têm cabeça para fazer velório, elas não se sentem bem. Então, esse tipo de situação você faz um velório aí rápido, não precisa ficar velando muito tempo o corpo, né? Velou ali uma hora, né? Já vai ser cremado. Então, para a pessoa que está sofrendo isso, às vezes pode ser uma forma de alívio. Para outras não, né? Tem pessoas que querem passar pelo luto, outras não querem, depende. Cada pessoa pensa de um jeito. Então você pode, por exemplo, cremar o corpo e jogar cinzas no mar, ou sei lá, você pode jogar essas cinzas, guardar essas cinzas com você. Então você tem inúmeras possibilidades. Já no velório, não. O velório tradicional, você sepultou ali, acabou. Jogou na terra, não tem o que fazer, né? Então tem essa questão também de você ter muita opção de coisa para ser feita, tá? Outra vantagem do velório é que ocupa um espaço mínimo, ou seja, normalmente os cemitérios são muito gigantes e ocupam um espaço enorme dentro de uma cidade, tá? E o crematório não, ele ocupa um espaçozinho pequeno, tá? Você cremou, virou cinza, acabou. Você não precisa enterrar, você não precisa se preocupar com caixões tão elaborados, porque afinal de contas o caixão é só para ali rapidinho, né, fazer uma cerimônia, pode ser um caixão bem bonito, simples, né? O crematório, ele ocupa muito pouco espaço, tá? E ele tem essa vantagem. E alguns países só usam cremação. Por exemplo, tem cidades do Japão que só tem crematório, não tem cemitério, porque o Japão é muito pequeno, né? Então, tem essa questão também a se levar em conta. Outra vantagem de você ter
o sistema crematório ajuda a reduzir doenças como o Covid-19, né? Então você sabe, né, que não existem várias doenças e ao enterrar essas pessoas, podem ser que ao fato de enterrar de uma forma errada, porque afinal de contas ninguém segue o padrão, ninguém segue as normas de segurança, pode ser que enterrou uma pessoa com uma doença grave e ela contamine uma determinada região. Já aconteceu, né? Inclusive com Covid-19, gente se contaminando com corpos humanos. E já na cremação, a eficiência é muito maior, porque você acabou com a doença ali. Cremou, não tem mais o que fazer. Acabou a doença, tá bom? Esse método, a história da cremação, a história de queimar corpos humanos é muito antiga, né? Eu me lembro, por exemplo, né, que os vikings, né, eles já tinham esses hábitos de cremar, tacavam flecha em tendas, eles tacavam flecha nos barcos que iam ao mar, né, para poder cremar os seus corpos. Então, uma história muito antiga. E antes disso, também no século XIII, a Igreja Católica, né, tinha o hábito de queimar as bruxas, queimar os hereges, todas as pessoas que eram consideradas indignas eram usadas como queimada no fogo, né? Então a prática da cremação é bem antiga, tá, pessoal? Não é novo, não. Mas quando é que isso foi aceito pela Igreja Católica, tá? Em 1963, a cremação ela foi liberada pelo Papa VI, né? Então o processo foi liberado e eles consideraram a cremação como, né, um método válido e honrado de despedir das pessoas, tá? Então a Igreja Católica não tem mais problema com isso. A Igreja Evangélica nunca teve problema com cremação, tá? A maioria das pessoas prefere sepultamento, mas não existe nenhuma norma ou proibição para os evangélicos fazerem a cremação. Não existe nada, nenhum pastor que eu conheça que é contra isso, tá? Então, se você tem vontade de ser cremado, converse com sua família e não vejo problema nenhum nesse sentido, tá? O judaísmo, o islamismo e candomblé são uma das poucas religiões que não aceitam a cremação. A maioria das religiões só cremam as pessoas, tá? Então não tem problema nenhum cremação. Essas três religiões, eles acreditam que o corpo ele é muito importante na ressurreição e acaba que eles não oferecem essa possibilidade, né, para aquelas pessoas que frequentam esse tipo de religião. Então, sim, existem religiões que não concordam com a cremação, ok? Mas CP, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre cremação? Bom, a gente tem poucos relatos de cremação na Bíblia. Eu me lembro do relato de Nabucodonosor, onde ele fez um decreto, né, que a um determinado horário as pessoas deveriam, né, se curvar diante da estátua dele quando tocasse uma determinada música e tal. Vocês lembram, né, que três homens de Deus se opuseram contra isso, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram e eles foram lançados vivos na fornalha. E aí vocês lembram da história que havia um quarto homem nessa fornalha e aí Nabucodonosor decretou que a religião deles era válida, né? Então é uma história muito bonita e sim, existiu relatos de outros casos de povos antigos que foram cremados, tá? Mas esse para mim é o mais marcante. Agora, CP, a Bíblia, ela, como você disse, não tem nada contra. Mas o que a Bíblia acha de como que a gente deve cuidar do nosso corpo? Então, na verdade, os profetas e Jesus se preocupam muito com a alma, né? Então, a alma é o mais importante. Como você sabe, a gente é formado pelo corpo material e pelo corpo espiritual e por uma alma que divide esses dois mundos, físicos e espiritual, tá? Então, em todos os relatos bíblicos, Jesus dá muita ênfase ao cuidado da nossa alma, para onde a gente vai, né? O caminho estreito, né? O amar o próximo. Então, a gente percebe muito cuidado com essa relação. Não que Deus não pense, né, em como a gente deve cuidar do nosso corpo, mas o conselho que Jesus nos dá é preocupar com a nossa alma, porque afinal de contas,
é a alma que vai perdurar para a eternidade. Será que é uma eternidade boa ou ruim? Depende das nossas escolhas, tá bom? E além disso, né, Jesus nos dá um conselho em Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Esse é o conselho de Deus. A gente tem que passar a preocupar mais com as coisas espirituais e menos com as coisas carnais, né? Porque se a gente busca o reino dos céus, a própria Bíblia diz, né? Aquele que busca o meu reino, nada vai faltar para ele, né? Então, nós temos que buscar os reinos espirituais. Então, a questão bíblica não importa muito de como que você cuida do seu corpo, não, tá? Então, eu vou pegar meu corpo e vou cremar. Ou não, eu vou pegar e enterrar. Eu vou pegar e jogar no ácido. Isso não é muito relevante para Deus, não, porque Deus se preocupa com a nossa alma. É claro que nós temos que fazer isso de forma ordeira, né? Não podemos menosprezar esse momento. Afinal de contas, nós temos que celebrar uma vida que se foi, né? Lamentar e chorar pelos nossos entes queridos, né? Porque a própria Bíblia fala disso. Mas o destino final do corpo não é tão importante como você pensa, não, tá? O mais importante é a alma. Aí muita gente pode ter a seguinte dúvida: CP, muitas religiões falam que o destino do corpo vai interferir na ressurreição, né? Se o corpo for cremado, ou se o corpo for jogado no ácido, ou se o corpo for devorado por um alimento, isso tem alguma coisa relacionada à ressurreição? Então, meu querido, todos nós, independente de cor, raça, nação, vamos ou ressuscitar ou ser arrebatados, tá? Porque se você tiver vivo e subir, você vai ser arrebatado. Se você tiver morto, vai ressuscitar. Então, independente disso, não importa como foi a morte. Todas as pessoas surgirão novamente, tá? A própria Bíblia diz isso lá em Apocalipse. Você pode ler. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia. Então não importa a forma que a pessoa morreu, ela vai ser ressuscitada ou arrebatada novamente, tá? Então o corpo tanto faz se morreu por um animal que comeu, ácido, afogado, né? Não importa, né? As pessoas vão ser ressuscitadas. Então, por isso, não faz diferença em enterrar ou cremar, tá bom? Então, para terminar o vídeo, se você tem vontade de ser cremado, não é impedimento bíblico para isso. Jesus veio para libertar sua alma. O seu corpo, você escolhe o destino dele, tá bom? Tem gente que quer fazer uma casa gigante e colocar o corpo dele lá, né? Não, tipo um cemitério dentro da casa. Existem casos assim. Tem problema? Não, porque o que importa é a alma. Tem gente que quer ser cremado. Pode. Tem gente que quer ser enterrado. Pode. Você tem liberdade de escolher do que fazer com o seu corpo, tá? Ou do seu ente querido. Mas o que você tem que preocupar é com a sua alma. Cuida bem da sua vida, tenha uma vida equilibrada, buscando sempre o Senhor, em oração, em jejum, e sempre preocupe com sua alma, porque essa tem um destino eterno, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não importa se você deseja ser cremado, não faz diferença nenhuma, tá? Desde que você dê um destino, né, honrado para a pessoa da sua família que você quer fazer esse evento, não vejo problema. Deus está contigo, preocupe-se com a sua alma, se inscreva no canal e deixa o like se você gostou. Fique com Deus, valeu e fui, queridão!